Muito bom dia! Sexta-feira, 6 de dezembro. Já é pronto, Já já. tá indo pra janeiro, Eu né? tava com problema com setembro, novembro, outubro, agora tô com dezembro. É, já tá em janeiro. 6 de dezembro de 2024, sexta-feira, o tempo passa e hoje nós temos um convidado muito especial também. Não todos são especiais, claro, todos que vêm aqui nos nossos estúdios são pessoas especiais que vêm contar um pouco da sua vida, das suas trajetórias de vida e como empresário também aqui na Terra do Sol Nascente. Mas primeiramente ao meu lado, Tiago Riga. Muito bom dia, direto do Rio Grande do Sul. Bom dia, Dal. Todo mundo é especial É, e exatamente. com histórias inspiradoras e Sim. únicas, né? O Uhum. pessoal aqui é tudo. Essa galera é top. Uhum. Hoje é dia 6 de dezembro. E qual que é o dia, qual a comemoração de hoje? O dia de hoje é o Dia Nacional da Extensão Rural Legal. e do Extensionista Rural. Extensionista rural. Também hoje é o dia de São Nicolau. São E Nicolau. também o Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as As mulheres, mulheres. Isso aí, exatamente. né? E aqui à nossa frente, a Ele, gente tá com a presença do Dinho, do Ricardo Nakamura, mais conhecido como Dinho, Dinho. o da Mandioca. da mandioca. E seja bem-vindo aí O, Tá. no nosso programa. Bom, Bom bom dia. dia, né, Bom Thiago? Bom dia. dia, Daí, tá? Então, tá, obrigado pelo convite, né? Estar aqui. um amigão do Walter Né? Saito também, né? Que é um grande outro que trabalha aí na área agrícola também aqui do Japão, Produtor. grande empresário, né? Também, né? Do ramo da educação, né, empreiteira. E hoje aqui na nossa frente o Ricardo Nakamura, que já conhecemos aí há pouco tempo aqui no Japão, né? E que vem fazendo também um belo trabalho aqui na agricultura do Japão também, né, Ricardo? E, Isso. Ricardo, conta um pouco pra gente, antes, né, de contar um pouco aí da sua trajetória aqui no Japão, conta um pouco aí como que foi a sua vinda para cá. Porque eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque tem pessoas que falam, vou pro Japão, vou ficar 3, 4, 5 anos e acaba que ficando muito mais ou acaba fixando residência aqui, né? E você, em que ano que você veio aqui a primeira vez no Japão? Bom, eu cheguei aqui em 92, 92. 1992, né? Já tô aqui 32 anos aqui no Sim, Japão, né? A gente chega aqui no vem do Japão com o intuito de trabalhar numa fábrica, né? sim. Como todos, né? Uhum. Então, eu falo assim, vou ficar um ano, 2 anos a juntar e ir embora, né? Embora, Mas é. você acaba criando raízes aqui no Japão, né? Hum. E nisso aí fiquei o quê? Acho que 26 anos na mesma fábrica, assim que eu cheguei no Japão, né? Olha que beleza. 26 anos, saí em 2018. Em Sabe? 2018, né? Justamente eu saí por influência do Walter Saito, né? Walter Saito. Ele que me incentivou bastante, Ah, assim, que falou, legal. pô, ô Dinho, você tem um potencial, né, mano? Você tem que começar a fazer uma coisa por fora, Por fazer as fora. coisas, Aham. né? Que tal você mexer também com plantação, né? Aí eu falei assim, pô, compadre, plantação não sei de nada, não entendo, né? Porque eu sou de São Paulo, Uhum. capital, né? Não, vamos lá, vamos tentar plantar mandioca, né? Falei, compadre, mas não sei, mandioca só sei na feira, só. Só vi mandioca na feira, Sim, realmente só sim. na feira, É. só, né? Não, vamos tentar que eu vou te dar uma força, eu vou te dar uma ajuda, tudo, né? Eu vou te instruir, tudo certinho, tudo, né? E assim foi, em 2014 eu comecei, né? Com um terreno mais ou menos de 1.000 metros, né? Um Itan, que se fala, Uhum. né? Falam aqui no Japão, Itan. Aí plantei, acho que nem 200 pés de Uhum. mandioca, né? E quando foi a época da colheita, daí eu vi uns 2 meses antes, inclusive veio um vento forte, né? Aham. Quase um taifu, né? Quase um taifu. E entortou meus pés. Hum. Aí eu não, sem saber de, né? Eu falei, e agora, né? Eu falei, agora eu vou tentar desentortar, né? Porque, né? Aí que depois da época da colheita, saiu tudo fininho. Até apelidaram de gobô. Gobô? Gobô, a Gobô. minhas mandioca. É. Aí deu aquele desânimo tudo, mas eu Ah, na não. Na primeira primeira colheita, isso, colheita. 2014. Aí Ah, 2015 já falei, não, já comecei a pegar mais experiência. O pessoal, tanto ele e o grupo dele, né, que são, nossa, o pessoal é muito gente boa, sabe? Me explicava, não, Dinho, faz assim, assim, tá? Quando acontece aí, você não pode mexer na raiz, você tem que deixar, né? Aí assim foi indo, né?
do 2015, 2016, né? Teve perca também com o Taifu, né? Mas assim a gente vai seguindo, né? Só um minutinho, Dinho. Deixa eu ver como é que tá o seu microfone aí, eu já. Tem como monitorar aí? Vamos arrumar o microfone do Dinho, do Ricardo Nakamura. Aí sim, Fala agora aí. fala um Tá. pouquinho. Tá melhor? Tá. Tá Tá. ouvindo? É, Ah, não tava antes. Ah, agora desculpa tá aí. melhor. É que tava um pouco longe o microfone. Tem que chegar um pouco mais perto para poder ficar com uma qualidade melhor nas nossas gravações. Pronto. Pronto, tá. Agora sim, Vai, hein? Agora estamos vai. ouvindo bem o Então, Dinho. Aí, agora sim. Então, e daí, em 2015, tu começou a melhorar é, a sua colheita, né? As técnicas. é, E 200 pé de mandioca dá quantos quilos mais ou menos de mandioca? ó, gente, vamos colocar mais ou menos aí, cada pé, assim, lógico, varia bastante, né? De sai 8 quilos, 7 quilos, Sim. 6 quilos, mas eu colocava Co- na base mais ou menos de 3 quilos, Por pé. 4 Por pé. por pé, Aham. entendeu? Uhum. Então, mais ou menos é essa conta que eu faço, né? Porque é tirado também a parte dura e a parte da ponta na hora que eu Aham. faço a venda pro cliente, né? Eu vi que a raiz dá mais ou menos mais ou menos 1,5 metro de diâmetro, né? Dá, mas então, e isso, por Hum. isso, então, que a gente não pode basear, né? Assim, um pé vai dar 8 quilos. Ah, Aham. não. Então, Sim. Sim. sabe, tem uns que falham, né? Tem uns que dá 2 quilos, não Aham. desenvolve, né? Uhum. Então, mais ou menos essa média, né? Que sai, né? Uhum. Você trabalha todos os dias ali na terra ou faz, né? Com o plantio, ou você mais assim nos finais de semana, porque você também tem o seu, você sai também para vendas, né? Você tem os seus produtos ali, um aipim dog que já comemos, né? É, Que é Coxinha uma beleza, as coxinhas de feita com a mandioca. massa da mandioca. E o Você, sorvete? o sorvete também, né? É. Tem o sorvete. O sorvete, o Ricardo, nesse frio aqui, como que tá? Sai bastante? Não sai? não, O pessoal procura não. mais aquela coisa mais. Até tem um pouco de venda, mas É. cai mais agora no frio assim não tem muita venda, na verdade, né? Porque assim, japonês já não, o contrário, né? O japonês não Essa de tem frio, né? de frio não, É, eu já vi já. eles consomem O sorvete sorvete bastante ainda. bastante no No inverno, né? inverno também, é. Agora brasileiro já não, né? Não. É Brasileiro mais acostumado com mais, sei lá, uma coisa isso, mais quente, né? mais quente, né? Uhum. Bom, Como surgiu essa ideia do aipim dog? ó, esse do Aipim Dog, É, nossa, se eu contar isso aí pra é. você, cara, ó, foi meu primeiro evento, né, Aham. que eu fui convidado, né, no Top Garage, né, Hum. o Pedrão é um grande amigo, né, no entanto ele me incentiva bastante também, né, até no começo, assim, eu tava deixando o caminhão no food truck lá na agência dele, Na né, agência dele. na Aham. agência, né, tanto lá como na TS também, TS Center Aham. também, né, então eles sempre me apoiaram todo. E aí eles têm os carros de Dori, né? Dori. Aham. Aí falou assim, ó, Dinho, vamos lá no evento lá, né? Vai dar uns 300, né? De pessoas, assim, tudo, né? Aí eu falei assim, pô, vou levar um caminhãozinho lá. E eu já fui assim, já meio zoiudo já, né? Eu falei, vou vender não vou vender só o salgado só, né? Vou colocar um outro diferencial, né? Assim, um diferencial, mas é popular, na verdade, né? O hot dog, né? É. Mas o hot dog seria, porque o purê geralmente é purê de batata. Eu falei, não, Batata, vamos fazer um purê de mandioca. mandioca. Então eu entrei para fazer assim, para 200 hot dog. 200 hot dog, né? E na verdade eu só vendi quase 20, cara. Sabe? Hum. Mano, sobrou hot dog, pão pra cá, pão, salsicha, tudo. Ó, sabe o que quer comer café da manhã, almoço, Almoço e janta, janta. 2 semanas? Eu falei, Duas não semanas. aguento mais. Eu não aguento mais. Aí eu peguei e falei pra Marina, Marina, vamos fazer alguma coisa com o que dá pra fazer, né? Com a salsicha, pelo menos, né? Aí que saiu o Aipim O Dog, né? aipim dog. O Aipim Dog. Inclusive, esse Aipim Dog foi um amigo que inventou, né? A gente tava junto, tudo, né? Aí ele pegou e falou assim, pô, é,
Em São Paulo a gente fala mandioca, né? No Rio ou até no Sul, eles falam de aipim, né? Uhum, No é. Nordeste é macaxeira, né? Macaxeira, é. Macaxeira, né? Alguma coisa que seria com dog, né? Hum. Aí o que caiu falou assim, pô, vamos colocar aipim dog. Aí ficou aipim dog, cara, sabe? Num, tipo assim, nesse evento que eu fui meio zoiudo, eu falei, vou vender bastante, né? Então, para aproveitar a salsicha, foi feito o Aipim Dog, que seria qual o American Dog, no caso, né? Do que vende E nos combina aí. isso, né? Que a massa é a massa Sim, de mandioca, né? É a mesma massa que é da coxinha, do bolinho de queijo. sim. Então, foi feito esse Aipim Dog, né? A salsicha e o queijo dentro, né? Sim. E a massa de mandioca, né? Daí surgiu esse. A massa do combine ele é mais um pouco mais adocicado, né? É isso. Adocicado do que o seu já não, o seu é bem tradicional mesmo, não tem aquela coisa de japonês, né? Não, não, não. Vamos adocicar um pouco o negócio aqui, né? E também é assim, é que é com farinha também, É né? farinha, né? Farinha. Então, que nem no meu caso, assim, a coxinha é uma coisa comum, né? Se encontrar por aí, né? Sim. Coxinha, não sei, 70% de farinha, 30% de batata, ou é o contrário, né? 30, Uhum. 70, né? Só que eu falei, não, como eu sou o produtor, né? Aí que surgiu, né, isso aí, falei assim, pô, da minha matéria-prima, por que que não fazer, sabe, salgados, fazer Sim, tudo que dá para fazer com a mandioca, né? sim. É, porque você tem que estar sempre inovando, né? Fazendo alguma coisa Isso, diferente, né? isso, Porque isso. o tempo passa e as coisas vão acontecendo, né? Dentro de cada situação, setor, as coisas vão se inovando. E no ramo alimentício também, né? Você tem que sempre estar podendo pra oferecer uma coisa nova para o consumidor, né? Então, e isso aí tá crescendo bastante agora na comunidade brasileira, né? Assim, o pessoal tá cansado de ficar só no encaixar, né? É, Então, no entanto, tem bastante agora agricultor, né? agricultor, exatamente. Os agricultores. E por quê? Porque, né, assim, muitos deles moravam em sítio, né? Sim, E se encontra só numa fábrica 12 horas, né, meu? E agora tem a facilidade agora de você conseguir terreno, né? sim. E não sai caro por ano, é mais ou menos Itimã, É, o Walter 20, estava comentando, você pode alugar um terreno, né? isso, E pagar por ano essa paga por ano. Muitas vezes, mensalidade. Mensalidade não, né? Anualmente, né? anual. E muitas vezes também tem até um dono do terreno que já tem idade já. Eles têm filho, tudo, mas os filhos não querem dar Uhum. continuidade, né? E o terreno fica parado, né? Então, parado para eles Gera é imposto isso, é gasto. e a gasto, é. Né? Então, aqui tem a reclamação, né? Se Hum, deixar mato, essas coisas, vem a sim, reclamação da prefeitura, tem, né? tem. Então, eles preferem, chega assim, eles preferem, assim, Alugar pra nem muito, tem vezes que nem alugar, você alugar consegue de de graça também. graça, né? Para Só ficar usando a isso, terra. então muitos também, eles E conseguem de quando você graça. vai pegar um terreno, vamos supor, no caso, você vai lá na prefeitura, você tem que especificar para que é o terreno, né? Tem. Você não pode fazer qualquer coisa também no terreno. Não, não, Fala, vou lá. E no meu caso, eu já estava imaginando fazer um campo de futebol. Não pode, acho, né, fazer isso. não pode. Você tem que ir lá Esqueça. para fazer alguma coisa que possa gerar, né, no caso seu, de muitos, né, que é plantação, né? Mexer com alimento, né? Então você não pode chegar lá e falar, eu vou fazer uma piscina aqui. Não, Não isso aí pode, não né? pode, isso aí não Não, pode. tem dois tipos de terreno, né? O terreno que pode construir, um terreno que é só para agrícola, né? Que não pode construir nada em cima, Não né? é Que, isso. que tem demarcado, né? Uma região que é pro rural e outra que é para construção, né? Construção. E principalmente assim, se tiver outros terrenos em volta, então eles ficam preocupados que você vai plantar, que tipo de se você vai jogar por exemplo, Geossozai que fala, né, para queimar o mato, essas coisas, né? Uhum. Então eles ficam preocupados, né, de cair para a plantação deles, se estiver ventando, Porque tem córregos também, é né? Que isso, alimenta a plantação. né? Aham. Então eles ficam bem preocupados. Eu ainda bem que assim, graças a Deus, assim, eu tenho um apoio muito grande do meu compadre, do Walter, Uhum. que no entanto os terrenos eu pego por ele, Ah, né? por Uhum. ele. Eu Legal. pego por ele. Então eu sempre tenho assim, não adianta você plantar
3 anos no mesmo terreno que a mandioca ela não vai ficar boa. Ah, é? Tem essa Tem também? essa também. Ah, é? Não sabia, Isso. não. Então tem um rodízio, né, no Sim, caso, né? sim. Então eu planto 2 anos e depois Você muda de eu terreno. mudo de terreno. Aham. Entendi. Então eu tenho isso tudo graças ao Ao Walter, Walter. ao Uhum. Walter, né? Então que ele me apoia muito e assim maquinário também, né? Uhum. Até ele fez eu tirar a carteira de Trator? trator também, de trator também, tem que Sim. tirar também. É bom ter, né? Então, eu trabalhei inclusive 3 anos já com a TS, né? Uhum. Na parte de agricultura, né? Então eu Agricultura. aprendi bastante, né? Parte de trator, né? De como cuidar da preparar da terra. É isso que eu queria perguntar. Nesses terrenos que tu aluga, são vários tipos de terrenos diferentes com terras diferentes, Isso. né? E depois de uma colheita, você para plantar para a próxima, vocês fazem alguma reposição de nutrientes? Precisa fazer uma reposição de nutrientes na terra, por exemplo, potássio, alguma coisa assim para fazer o próximo plantio? A gente passa assim, eu faço outro, coloca outro tipo de adubo, né? Uhum. Uhum. Tipo esterco de Esterco de galinha, né? galinha. Então é preparado o terreno pro próximo ano. Sim. Mas antes disso aí não é plantado mais nada, né? Então a mandioca é uma vez por ano, Aham, no caso, sim. né? Uma vez por ano, né? Uhum. Então depois que você planta, depois você, sabe, você tem a parte do malte, né? Pra não dar o mato, e aí você tem que cuidar do mato, Ah, sim, sim. né? E em questão de água, tu depende totalmente da chuva? Tem um sistema de irrigação? Ou ele deixa lá e tu só cuida do mato e não precisa se preocupar com Não, mais nada? então, não, quando é a muda, né, que nem eu compro, eu já venho as manivas, eu mesmo faço as mudas, tá? E depois é plantado manualmente, um por um. Mas eu faço a metragem, né? Geralmente é 2 por 2, né? Hum, Então, assim, não é desalinhado de qualquer jeito, né? uhum. Então, aí na hora que a gente planta, que eu planto, mais ou menos depois que já está no copo, no vaso, depois de um mês e pouquinho mais ou menos, aí começa a plantar. Só que durante 2 meses mais ou menos, você precisa colocar água pelo menos uma vez por semana. É uma vez por Uma semana. vez por semana, pra você irrigar. Só que aí que eu fico assim, geralmente assim, olhando pro céu, eu falo assim, "Ah, São Pedro, dá aquela chovida lá aqui." Uhum. Aí já dá uma ajuda, já. Ajuda bastante, com Ajuda certeza. bastante, porque não é fácil irrigar é pé por pé, hein? Aham. É pé por pé. Hoje, você tava com 200, né? Há Isso. alguns anos atrás. E hoje? Tá com mais, né? Não, então, aí depois do terceiro, quarto, quinto ano, eu cheguei já a plantar mais de 2.000 pés, Nossa, Uhum. né? Uhum. Então, esse ano aqui eu plantei 1.200 1.200 pés. pés, né? 1.200 1.200 pés. pés. E tu que tem uma experiência assim de rodar pelos terrenos que tem aí em volta, não sei se você já reparou, todos possuem um córrego perto? Tem, ele Todos, a maioria do que tem, você passou, existe aquele córrego que alimenta, que tem, tem tem, alimentação. tem, tem, tem. Ah, Mas assim, você tem que ter no caso, um guia-pompo, né? Com a mangueira e você vai, sabe, bombeando, puxando e vai, pé por pé, Sim. você vai colocando água, né? uhum. Tem alguém que te ajuda ou você faz Não, tudo tem, sozinho? não, sozinho você Que não, não, não dá não também, dá, né? não dá. Imagine 1.200 pés Isso. ali. Tchá. Pela quantidade de produção, não dá, sozinho não dá, não. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe boa, um time bom, né? Que já sabe já o que tem que fazer, né? Tanto na parte de plantar, tanto na parte de colher. Então, assim, eu fico tranquilo, sossegado, assim, sabe? Nessa parte. Então, se você não tiver uma equipe boa, assim, para estar junto com você lá, eu acho que você não consegue, Uhum. né? Então tudo isso gera gasto, né? Sim, Sabe? Até mesmo assim, no caso, quando antes eu estava trabalhando em fábrica, sim. eu fazia só de final de semana. Não tinha como fazer durante a semana, É. né? Então era final de semana aqui. Então
Então, meu final de semana, eu marco, assim, né? Antes eu não marcava, mas eu marco, assim, ó, trabalhei 4 horas, tá? Eu trabalhei Sim, 5 horas. Uhum. Então, é tudo marcado isso aí, Sim, sim. né? Mesmo até o pessoal que tá me ajudando também é tudo pago também, né? sim. Então, se eu não posso, eu tenho que colocar também meu valor, Sim, claro, sabe? com Claro. certeza. Tem que colocar, Aham. porque se eu não colocar, não é. Trabalhando de graça. Não, não, então, não é hobby em casa, sabe? Uhum. Assim, né? Eu gosto, sabe? Plantar. E é gostoso, porque eu fico sozinho, eu fico plantando e até ao mesmo tempo eu converso com as mudas. Sabe? Exatamente, Você é falou o legal. quê? Falei, é sério, falei, eu fico conversando com as mudas, porque ela sente isso aí, sabe? Sente, é, Sabe, isso que você está transmitindo, né? é. O amor, sabe? Sim, Porque exatamente. depois é aquilo, aquela coisa, né? O que você planta é o que você vai Vai colher, né? colher Né? os frutos Então, para a família, né? então o que eu colho assim, depois vai para os clientes, é gratificante, sabe por quê? Porque o cliente chega, eu atendo o telefone ou mensagem, nossa, chegou, porque eu faço questão de mandar mensagem ou até mesmo ligar, ó, se chegou tudo certinho, né? Mercadoria, nossa, chegou, Ricardo, né? Muito obrigado, nossa, cozinham rapidinho, tudo. Né? Aí algumas até pegam, mandam foto, assim, olha o que que eu fiz, né? Uma carne de panela, uma vaca atolada, Legal. um bolo, assim, tudo. Então é gratificante, assim, sabe? De você ter esse carinho, assim, sabe? Do cliente, né? Então você planta assim com mais gosto, né? Sim, sim. Né? Ver que eles estão gostando, né, do produto Isso, final, né? então. Que é o produto final, que é a hora do consumo, né? Isso, do consumo, Então, ela é muito bom ver isso aí, né? né? Ver Então, aquela carne com vaca atolada. Me então, convida aí. e agora no frio a sopa de Sopa de mandioca, mandioca, né? então, É legal, hein? Bacana. Então, você conseguiu utilizar a mandioca desde das mudas até fazer essa inovação que tu fez até o Wiping Dog, com esses pratos é, que é uma delícia. É, e o que a gente come é a raiz, né? Então a é, gente colhe, já corta a árvore, então ela já morre. E eu vi que ela dá 1,80 m, chega até um metro e chega, oitenta mais ou chega. menos, né? E o que que você faz com o caule? Você tem como aproveitar, como você aproveita desde da mandioca até o produto final? Tem como aproveitar esse caule? O que que tu faz com o Então, caule? esse caldo depois ele é guardado e depois depois chega no mais ou menos mês 3, mês 4, eu faço as mudas com A partir do caule, já faz as isso, mudas. já faço as mudas, mas também não é, eu tenho que selecionar, né? Uhum, Geralmente a parte do meio, né, que ela é um pouco mais grossa, né? uhum. Desculpa. Né? Então é aproveitado. Só a folha assim que ainda não sei fazer ainda, Aham. porque acho que no Pará é acostumado de comer a folha, né? A folha, né? Tem aquela mariçol, como é igual uma feijoada. Aham. Eles cozinham faz 7 dias, é uma coisa assim, né? Fervendo, né? E é típico lá do Do Pará, Pará, né? né? Então só a folha assim, quando o cliente pede, né? Eu mando, eu falo assim, não, não vendo não, mas Uhum. ou até alguns pegam e falam assim, ó, vai lá no terreno e pode pegar, né? Não tem problema nenhum, né? Então, Sim. né? Uhum. Eu só, para mim mesmo é só a parte da mandioca e dos galhos lá, que seria a maniva, né? Aham. Para fazer mais ou menos as mudas depois, né? Uhum. Porque eu já fiz vários trabalhos de desmatamento e a madeira era um problema, né? Para descartar, porque ninguém compra. E o que sobra, deve sobrar bastante. De 1.000 mudas deve sobrar Não, bastante, sobra, né? sobra E bastante. eu Tem uma vou. parte dura, tem isso daí. Eu tenho que limpar o terreno, porque não Aham. adianta eu passar o trator e passar com rotary que ele Uhum. ele vai despedaçar, mas ele não vai ficar, ele vai ficar quebrado, Sim. assim, tudo, sabe? Aí não vai ficar legal no terreno. Uhum. Então, o que que eu faço? Eu pego, alugo um caminhão, né? Uhum. E corto ele 1 metro, que tem a exigência do lixão, né? Uhum. Sim. E vou pro lixão e é pesado Pesado. e eu tenho que pagar pelo peso e, E o aluguel do e o caminhão aluguel do e caminhão. tem vários Isso, custos, tem né? vários custos. Incluído. Uhum. Então.
Sim. É tudo feito assim, dessa forma. É porque quando você sai da fábrica, vai trabalhar por conta, né? O pessoal fala, agora eu vou trabalhar por conta, isso, aquilo, mas tem os custos, né, meu? Não é Tem, só, não. né? Claro que é legal você, né, pegar, trabalhar só pra você ali, né? Aí você, na época, né, pode contratar algumas pessoas pra trabalhar junto, fazer uns baitos ali, né? Então gera bastante custo também, né? E uma coisa, Ricardo, do plantio até a colheita, quanto tempo leva? Demora mais ou menos quase 7 meses, 7 meses. 7 meses. Uhum. 7 meses. Agora no frio não tem chance disso Não, acontecer, né? não, no frio No não frio tem, não no pode, frio não ela tem. não vai, não Não, resiste, né? não resiste. Ele, até no entanto, ele quando chega na época do frio, ele começa a ficar mais escura a mandioca Ah, e até mesmo uhum, a casca, na hora que você sim. vai descascar, ele fica mais, ele gruda mais. Na hora de tirar, não tira fácil, assim, você faz um risco, Uhum, você puxa assim e você sai facinho. Agora no frio, ele fica mais grudado mesmo, uhum. né? Uhum. Então você tem uma época mais ou menos de outubro até final de novembro, mais ou menos, para terminar a A plantação. plantação. Isso, a plantação, né? As folhas pode ser consumida, mas tem aquele problema do cianeto, né? Que é tóxico, Isso que né? é tóxico. Então isso aí é só para quem sabe, assim, o pessoal do Pará Por isso lá que que demora, né? O pessoal fala que acho que leva uns 7 dias para Sete sete. poder dias para preparar tudo, né? Para Isso, poder, né? separar o cianeto da folha. É, da folha, né? Então pode ver. No entanto, não precisa usar veneno para pulverizar as folhas, porque até os bichos não chegam, não. ah, Uhum. é? É, o bicho sabe que eu vou comer aquela folhinha lá, já, Já era. já era, já. Não tem esse problema de taturana, esses negócios, Uhum. não vem. Hum, Não é igual Diferente de outras isso, do plantações, né? plantações, É que. como o neg, como Hum, a couve a couve também, também, né? alface, essas coisas, É tudo. que você vê, às vezes vai lá ver o alface, a couve, tá cheio de buraquinho assim. É, Passou algum então, bicho ali que. você não vê alguma vez assim, você não passa assim a plantação de brócolis, né? Hum, Você vê aquelas folhas bonitas, verde lá, ali, passado umas 3, 4 vezes, pulveriza lá pulveriza. pra não chegar o bicho lá, o bicho nem chegar perto. uhum. É porque senão acaba meio que perdendo, né? Então, Algumas coisas, né? isso, então o bom é que pelo menos a mandioca não tem esse, não uso nada de produto, né? Você já pensou em trabalhar com. Bom, agora eu mexo com mandioca, já sei como funciona. Vamos partir para uma outra coisa agora. Algum tipo de. Outra, claro, dentro da plantação Da mesmo. plantação. Bom, eu, através do Walter, né, Aham. 2 anos eu tentei plantar mandioquinha salsa, Aham. né? E não, E não consegui, não né? vai, Falei né? assim, pô, compadre, isso aí tá difícil, né, meu, tal. E ele é um cara persistente, né? Sim. E ele até hoje todo ano ele tá testando, Uhum. ele quer fazer a mandioquinha salsa. Sim, sim. E é bom, assim, sabe, vindo dele, assim, que ele é um cara que fica, ele, sabe, não dá por desistir, não. Ele quer uma coisa, ele fala, não, você tem que Ele. tentar. É exatamente o que estava conversando aqui outro dia, né? Então, Focar naquilo que você quer fazer, focar né? isso, sabe? Então Aham. eu assim, eu conheço ele já, ó, eu tô 32 anos, foi logo quando cheguei no Japão, hein? 31 anos eu conheço ele. Há 31 anos. 31 anos. 31 anos. Então ele assim sempre foi um cara assim que sempre me apoiou, né? Por isso que, no entanto, eu tô com a plantação, né? Depois veio a inovação de De food traco, fruta, né? tá? Então foi tudo assim, graças ao Walter, que é o Aham. meu compadre. Que na verdade eu falo assim, ó, ele é como meu onissa, na verdade, né? Uhum. Uhum. Então me orienta muito, né? Ele como empresário, né? Aham. Então eu tenho muito gratidão, Gratidão por isso. muita gratidão, mano, sabe, né? E a gente sabe que nem no mundo inteiro tem assim, eu até fiz a pergunta do Aipim Dog, tem vários sabores de muitas coisas diferentes, né? No Brasil tem lá suas peculiaridades que fala, no Japão, na China, na Coreia, né? E como que surgiu a ideia? Vamos fazer um sorvete de mandioca agora, vamos Isso, fazer esse povo chupar sorvete de mandioca. Por que então, Por que sorvete? esse de mandioca? sorvete, Porque tem sorvete de batata doce no Japão, tem então, disso, daquilo, então vamos fazer o de mandioca agora.
Então, mas saiu essa ideia porque não é só salgado no caso, né? Você tem que ter um outro desato no caso, É, né? A gente também faz até o bolo, também o tradicional bolo de legal. mandioca Mandioca é também, bom. né? Mas esse sorvete saiu, isso aí não foi uma coisa assim que de 2 meses, foi quase um ano, né? Aham. Quase um ano esse projeto aí, né? Que eu tava testando, né? E inclusive também é uma amiga, né? E através dessa amiga aí que ela conseguiu desenvolver, né? Esse sorvete, o aipim O aipim dog, dog. o salgado, né? E depois de dezembro pra cá que eu tô pegando assim Aham. firme assim, né? De todos os finais de semana ir cobrindo, indo em evento, mas também os eventos também. Graças ao Portal Guma também, né? Que eu conheci o Cláudio Cláudia. numa festa junina. E ele pegou, ele tava cobrindo lá a festa junina no evento. Aí depois a gente trocou o cartão assim, né? E ele começou a falar: Ô Dinho, eu vou cobrir um evento aqui em Oizumi, e tudo. Você não quer participar? Daí foi, né? Sabe, eu fui vim para esse lado de Oizumi, conhecendo o pessoal. Uhum. Então daí foi, sabe, expandindo assim, Sim. né? E tenho também muita também assim a gratidão pelo Portal Guma, pelo Cláudio, Sim, né? com certeza. De assim estar nos eventos, né? E cada evento que eu participo, eu conheço, sabe, sempre vou conhecendo pessoas Pessoas bacanas, novas. É. pessoas assim com ideias diferentes. Então, assim, a gente vai trocando informações, né? Uhum. De como melhorar, né? De sempre estar melhorando, né? Sim, com certeza. Que nem o Fábio Fujioka, né, do sorvete também, é Isso, um cara que Fábio, bacana pra caramba. bacana. Ele fala, às vezes, não sei quem perguntou pra ele, negócio de concorrência. Ah, não, Não, aqui não tem concorrência. Aqui é um amigo do outro, um ajudando o isso. outro. E isso que é bacana aqui, né? De ver, né, um... Um podendo Se apoiar o ajudando, outro. se É, complementando nos exatamente. eventos, Então, porque tem para todo mundo, né? tem pra todo Tem, mundo. tem para todo mundo, né? Aham. Então a pessoa assim, sabe, é bacana isso aí, né? A pessoa sair, sabe, tá muito tempo na fábrica e ele tem aquele sonho, né? Fala assim, pô, eu quero fazer isso, sabe? Então é aquilo, você acreditar e falar assim, não, vou fazer. Né, lógico, você não vai desligar totalmente da fábrica. Começa aos poucos, né? É, no Assim, começo você vai isso. tendo que dar conta dos dois, né? Então, Até você e se alavancar naquilo que você tá focado, né? No é, caso, que nem... Ah, eu vou desistir. Na primeira problema que, ah, não, vou desistir, eu vou voltar para a fábrica, isso que não, vai tentando que vai dar certo, né? vai, vai, vai. Então, e você tem que acreditar muito nisso daí, né? Uhum. Então, que nem o food truck, na verdade, eu tenho 2 anos, ele vai fazer dois Aham. anos. Então, de uns meses pra cá, que o negócio deu uma alavancada, assim, sabe? Uhum. Não vou falar que ó, você tá fazendo maior sucesso. Não, é pouco a pouco, né? Uhum. Tô indo nos eventos, o pessoal tá conhecendo o trabalho, Sim. sabe? Experimentando salgados, então, Uhum. sabe? Para japonês, sabe? Então eu fiz somente para. Eu estou no Japão. Então eu tenho que trabalhar com o público japonês, né? Para, Sim. né, mostrar o Aham. nosso Mostrar o seu trabalho, serviço isso, para né? ele, é. Né? Aham. O que é mandioca, né? Sim. Sabe? Muitas vezes não sabem o que é mandioca. Sim. Mas eles sabem o que é tapioca, Tapioca, é. Uhum. né? Então aí eu já tenho que falar, já puxar a tapioca. Falar assim, Aham. não, então, tapioca ele vem da Da mandioca. Da mandioca. mandioca. Aham. Ah, então. Ah, experimenta aqui. Tá, ó, sem compromisso nenhum, experimenta, oxi, sabe? E assim Uhum. vai indo, cara. Falando em tapioca, eu morei muitos anos lá em Pernambuco, né? E eles têm o costume de, não só no café da manhã, pegar a farinha de tapioca, botar na frigideira, que não precisa nem de óleo. Aí você faz que nem um pão, você pode botar qualquer coisa ali e só dobra e come. Tu já pensou em fazer farinha de tapioca? O processo é muito difícil. Você sabe como faz? Não, não, inclusive, isso aí era uma ideia até do Walter, né? De Uhum, fazer isso aí lá em Okinawa. uhum, Ele até me propôs uma vez assim, falou, pô, é, já pensou? Eu fui 2 vezes, ele me levou 2 vezes para Ishigaki, né? Tem plantação lá em Uhum. Ishigaki, de lá vem as manivas para cá, né? Já, uhum. já eu tive a oportunidade de ir com ele lá 2 vezes, né? E ele veio com essa ideia, né, de fazer vamos fazer um negócio de ele fazer, né? A farinha.
e eu tomar a frente de, pô, assim, ó, você fica aqui, olha aqui pra mim, entendeu? Uhum. Né? Aí foi só um projeto só, né? Mas assim, ficou isso também, né? Fica isso, né? Porque em Okinawa dá o ano É todo, né? o da onde, mas tem aquele problema, o Taifu. Tem É, Taifu. Sim, verdade. Então, isso, é o Taifu que. E aí, como faz? É, então. Então, né? Esse que é o problema, né? Ai, ai. Sim, você ia perguntar Não, alguma mas pode coisa? perguntar. Então, você iniciou com 200 pés de mandioca, hoje está plantando em torno de 1.000 e tu fornece para alguns restaurantes também, Restaurantes né? aqui, né? E para aquelas pessoas que, por exemplo, não quer produzir, né? Quer plantar e não tem um contato com um restaurante, como é que se faz para se associar ao JA? É muito difícil? Tu já pensou em se associar, em fornecer para o JA? Não, essa parte eu não. Eu confesso que não cheguei a me associar ao DA, Pesquisar. porque é isso, pesquisar, porque se para mim eu já vendo direto já, Sim, sim. Aham. né? Então o GA já tem um preço já. É, já Ele tem. já tem um É. preço já, né? Então, assim, no momento assim para mim é mais viável assim, eu já vendo, a minha venda é direto já. Direto. Uhum. É Do que o direto. intermédio. Isso, do que o Aham. intermédio, né? Sim. Então, assim, eu tenho bastante assim vendas pelo Facebook, né, que vai para Hum. Nagano, Shizuoka, até Okinawa. Okinawa, olha Okinawa que vai para beleza. Okinawa. Então, né, não é muito, mas eu tenho cliente em Okinawa, né? Okinawa. Então eu tenho assim a venda da mandioca fresca, né? No entanto, esse ano aqui eu não publiquei de vendas, né? Hum. Como eu já tenho já 10 anos, então eu tenho uns clientes já Fiéis que estão ali fiéis sempre que conhecem o conhecem o produto, trabalho, seu e isso produto, sim. conhece o meu produto, né? Entendeu? Né? Então, assim, não desvalorizando os outros Sim. agricultores de forma nenhuma, né? Uhum. Então, assim, em questão de preço, né? O meu é 750 o quilo, né? Uhum. E hoje você pode ver aí o preço é de gorreco para baixo, né? É, o Walter estava comentando isso É aí de sobre gorreco esses para baixo, valores. né? Aham. Então cada um sabe o seu O seu produto, produto, entendeu? é. Mas eu acho assim, aquela questão, você tem que colocar o seu gasto, O seu o gasto é. seu dia, o que você está fazendo, Sim. né? Porque você sai da. Mesmo que você trabalhe numa fábrica, ó, Aham. você ganha X, Aham. tá? Ah, vou plantar, o que vier é lucro. Não é assim Não é que bem é assim que lucro. funciona, É, né? As pessoas elas não entendem não. muito desse assunto de como que funciona, né? Trabalhar por conta, né? Ter uma empresa, né? Ou uma microempresa, não sei. E não sabe os custos que dá, né? O trabalho que dá, né? Você mexer numa terra, comprar mudas, plantar, ver se vai dar certo, se não vai, se vai vingar, né? Você acorda bem cedo para poder fazer aquilo, né? Aí você depois tem que colher, tem que manter, né? Depois vem a colheita e você, né? Fazer tudo uma coisa dentro Isso. dos conformes para poder chegar a um produto de qualidade para o consumidor, né? É, Então tem gente que não pensa assim, tá caro. Aquilo que o Walter falou aqui, então, tá caro, compra de outro então, meu. Só que o seu produto é bom, entendeu? O seu produto é de qualidade. Então por isso que você tem os seus clientes já que estão ali, isso, sempre junto com eu você tenho meu ali, cliente fixo já, fiel já, entendeu? né? Mas assim, e agora que eu tô agora com o food traco, né? Aham. Com o salgado, então eu tô postando agora no assim no food track, lógico, vou fazer minhas vendas de mandioca fresca, né? Isso aí pros clientes. E agora eu quero botar mais força também Sim, com no food certeza. traco, né? Uhum. No food Sim. que sempre tá inovando, né? Sim. Produto, né? É lógico, o coxinha é o Do carro-chefe, cara, nossa. sim. Coxinha de mandioca, né? Coxinha de Eu mandioca. falo, não tem farinha de trigo não, é 100% é Uma mandioca, mandioca. Aham. mandioca, né? Legal isso. E quando eu pesquisei esse negócio de food truck, tem bastante food truck de hot dog, food Tem, truck de espetinho, tem enfim, né? bastante. Agora um food truck de só de salgados de mandioca, eu acho que eu sou o pioneiro nessa parte Sim. aí. Inovador, né? Então, sabe, então veio essa ideia de só tem só eu só os produtos que eu tenho é só a base de De mandioca mandioca. e tem que ser da minha produção, Hum. né? Por isso que eu fiz um estoque para esse ano aqui
que eu vou ter Só até. pro food truck. É, isso. Quer dizer, no frio agora não dá pra fazer essa plantação, mas Não. se um cliente seu falar, ô Ricardo, preciso de 1 quilo aí. Você Não, eu tem hoje pra tenho, eu vender, né? tenho, eu Tem. tenho. Legal. Eu fiz um Você faz um estoque. estoque bacana, Eu né? fiz um estoque, não fiz estoque pouquinho, não, hein? Fiz um Aham. estoque para garantir Ah, o ano que vem, E você hein? fornece pra restaurante aqui também, Isso, né? isso. Pra o Inzume e É. tal, né? Isso que é bacana. Então, E acho que eu já é, comi já uma então. porçãozinha de mandioca desse lugar que se fornece, viu? É bom mesmo. conforme vai também aumentando os produtores, os preços, a tendência é baixar, né? Isso. E fica mais acessível para as famílias comprarem e consumir. Então, precisa de alguma maneira, como o preço está baixando, inovar de outra forma, Inovar de né? uma outra forma, Sim, isso então. é muito bacana. Tipo, desde a plantação até o produto final. Isso, Isso até o aí que produto é final. muito interessante. Não tem intermédio perca ali, né? Não, não, não. Isso aí. Antes eu tinha perca, assim, porque eu sou bem, assim, exigente comigo mesmo, né? Quando eu vendia a mandioca fresca, Hum, assim, e era mais a mandioca fresca que tinha hum. saída, era, né? Então, assim, do jeito que é tirado, então é feita uma limpeza, né? Uhum. Não vai com terra, entendeu? Vai Então eu tudo falo pro certinho. pessoal, isso, vai alisando a mandioca, Sim. tira a terra aí, né? Então eles tiram a terra, entendeu? Eu que faço a parte do compor, do corte, Do né? corte. Eu corto a parte de trás, né? Que é a parte dura, eu olho um por um, né? Se não tem alguma coisa assim preta, alguma coisa aparecendo, a ponta também Uhum. e depois é enviado para os clientes, né? Então você fala assim, sai um exemplo, você vê uma raiz e fala assim, pô, tem 2 metros no carro, 1 metro e pouco, né? Dali, só da parte dura lá, você perde quase 500 gramas. Só a parte dura, porque eu não mando essa parte, porque essa Uhum. parte não vai cozinhar. Uhum. Sim. Então eu chego até essa parte e a ponta também, né? Eu tiro para chegar um produto para o cliente. É só cortar em pedaço, descascar, que a Sim. casca não dá para consumir, né? E assim o pessoal não tem aquela perca, né? Uhum. Só para entender a expansão, a demanda, você fornece até onde? Em qual região? Só Oh, Canto, não, ele vai para Shizuoka, 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 Osaka, Osaka. Nagano. Eu tenho bastante também. Vai para foi para Okinawa, né? Mandei para Hyogo, Rio é longe Hyogo, também. Hyogo, né? Uhum. Mandei para Hokkaido também, Hokkaido também, Hokkaido. olha. Hokkaido, Ó, sabe? E na foi no região de calor, foi no frio, foi no calor, foi no frio. É, e na região de Kyushu, então, ali. não, lá no Kyushu não cheguei não, no Aham, Kyushu não, né? Mas entendi. vai para tudo Nagano, Uhum, né? entendi. Legal, nós estamos aí com o Ricardo Nakamura, o Dinho, que hoje trabalha aí com agricultura aqui no Japão, acreditou no seu trabalho, foi para cima, não desacreditou, foi lá, não desanimou, né? Isso é um exemplo de um brasileiro que vem se dando bem aqui no Japão, né, Thiago? É isso aí. Um deles, né? Porque tem muitos aí que acreditam, vai para frente e vem conseguindo aí o seu espaço, né? Eu acho que o que falta é coragem, É a coragem, né? isso, e determinação também, né? Determinação. E a pessoa tem que falar, não, pô, eu tô com essa ideia, meu, e falar, não, vai dar certo, né? Então, se você não tentar, você não vai saber, né? E o tempo vai passando, depois você chega a uma certa idade, você vai ficar só Sim, no sonho só, né? Vai ficar é, só lá. E que nem, ó, já tô com 54 anos, pô, praticamente o food truck foi agora. 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. Aham. Então, assim, nunca é tarde, Sim, sabe? com certeza. Nunca é tarde. E a gente tem que acreditar, né, meu? É, porque depois vem o arrependimento, né? Isso. Poxa vida, por- deveria ter Eu feito e deveria não ter fiz. feito. Poderia ter dado certo. É melhor se arrepender de não ter dado Isso, certo do que se exatamente. arrepender de não ter feito, É, né? exatamente. Tem muita, que nem a minha irmã, eu tava aqui no Japão já, e o meu irmão, não sei se eu vou pro Japão, tenho medo. Vai, conhece o país. Vê como que funcionam as coisas aqui. Se não der certo, volta. Aí ela veio pra cá, ficou alguns anos e retornou, entendeu? Pro Brasil, né? E
ela poderia ter ficado pra lá e não, né? Fala, poxa, eu não conheci o Japão, né? Perdeu a oportunidade de ter vindo. Mas, né? Persiste, falando, não, vou aguentar a saudade e vou pra lá. Aí veio, conheceu tal. E hoje retornou a Piracicaba, a terra da É. pamonha. Mas quanto tempo que ela ficou aqui no Japão? Ela ficou uns 4 anos Uns aí. 4 anos, mas todo mundo fala, vou ficar um aninho, vou ficar só 2 anos do máximo, né? Então, Uhum. É que ele é meio, muito mais. então, Ele é muito família, né? hum, Não que eu não seja, né? Mas é que, né, algumas situações também, claro, veio ocorrendo lá e ela precisou voltar também. Mas, né? Mas ela falando gostou tal. Tem uma vida puxada aqui, mas ela gostou sim de ter conhecido aqui. Ela, meu cunhado, meu sobrinho. Na verdade, meu cunhado e meu sobrinho não queriam voltar, né? Mais por ela, mas é isso aí. Mais alguma pergunta, Ricardo Odinho? Ah, né? E essas receitas que eu descobri que é a Marina que faz algumas receitas ali, hum. que é a sua amiga, né? Sua companheira de trabalho. É, é uma inovação essas receitas que vocês vendem ali no food truck. E além de tu ter expandido na parte do plantio, tu pensa em expandir na parte do food truck? Isso é a minha intenção, de expandir no Comprar mais food. um food truck, botar Ah, um food sim, truck em outro isso, outro lugar, lugar, abrir uma assim, franquia. isso, sabe, mais pra frente, por que não, né? Sim. Então, Aham. sabe, sempre tá indo, que nem agora é a época do frio, né? Pô, por que que não colocar uma sopa, Sim. né? Fazer uma outra coisa, né? Aí em épocas, né? Em estações, né? Uhum. Né? Sopinha Mas de mandioca, né? isso, Ó, sopinha de muito mandioca. bom. Então, Eu achei muito bacana isso aí, É. né, a inovação Inovação. de utilizar de outra forma. Ah, aham. É, tem que ter, né, essa inovação. Senão, se você ficar parado ali, você vai parado, perdendo pros outros, né? isso, Você perde sabe? pros outros, que vai fazendo novas, elaborando novas receitas, né? É, E você acaba parado ali, aí não tem como você ficar concorrendo muito com eles, né? Assim, né? não, você sempre. Concorrência, uma concorrência saudável, claro. Uhum. Então você tem que estar sempre ali, né? Quem sabe um dia você faz um hambúrguer de mandioca. Ou, Ó, ou até mesmo o pão, no O caso, né? pão, O pão pão, tem, o pão dá para fazer dá, com a né? massa de Tem uma mandioca. liga ali, né? Isso, o pão também, o pão dá para fazer, né? Tanto é o tapioca, né? A Tapioca lá tapioca no também, norte come, né? nordeste come como se fosse um pão. É. é porque eu já vi gente fazendo. A pessoa fez o sanduíche, é que deu isso. Em vez de ser o pão, é a massa de pastel, que é o. Que fica. Ou, geralmente o lanche vai aqui, né? Em cima do pão e fecha com o pão em cima. Aham. É a massa do A pastel massa do pastel. que ele fecha o lanche. Ah. Hum. É legal, tá uma inovação boa Tá isso aí com também. wafer também, né? Tá com wafer É. também. O wafer, É, eu então, comi lá, Uhum. nossa, bem gostoso. e o wafer geralmente é conhecido é mais o doce no caso, né? E Uhum. aqui a gente faz o wafer que é ele vai a massa de Sim. mandioca, então ele fica crocante por fora e Sim. dentro ele fica igual um moti, Hum, né? Ele fica igual um legal. moti. É uma calabresinha ali. Então você deu essa ideia da calabresinha lá, né? Então, por Muito que não? legal. Então, sempre tá, sabe, assim, e é bacana porque você conversa com os clientes, assim, Hum, tudo, né? Com as pessoas, por que você não coloca isso aqui? É porque, opa, aí depois você vai fazendo os testes, né? Eu com a Marina, falou, Marina, então, vamos fazer uns testes, né? Assim, assim, assim. Aí tá, ela faz os testes, aí tá, não ficou muito bom isso aqui, não. Tenta mudar para outro. Então sempre foi sim. assim, a gente foi sempre um trabalho dessa forma, né? Não é Legal. de primeira que dá certo, né? Não é de primeira. Esse Aipim Dog, até chegar nesse ponto, assim, ela usou outro tipo de ingrediente, tudo. Falei, não, mas não tá legal, esse aqui eu gosto não tá legal, sabe? Né? Aí que foi que falou, pô, usa a mesma massa que faz o Sim, salgado, usa o Aipim Dog, né? sim, E aí que ficou, falou, então, aí, fechou, né? É sempre importante, né, sim. É, escutar o feedback, porque às vezes a gente está numa posição que não tem uma visão
de terceira pessoa ali, né? Isso, tem que Né? ter, Tem sabe? que escutar os feedbacks das pessoas sobre. É Não, muito e importante. também teve os cobaia também, né? Os Ah, cobaia gostaram, falou, experimenta aqui, ficou eu bom. tô sendo cobaia ali, né? Toda Então, vez que eu passo ali, ó, Ó, me experimenta aí. chama que eu vou. Me chama que eu vou, hein? Ai, ai. ai, E final de ano, Ricardo, nós estamos aí já 6 de dezembro de 2024, reta final do ano. E algum evento agendado aí para esses dias de dezembro? então, esse mês aqui, essa semana tem o 7 e 8, eu Ah, tenho Takara de Sesaki. Takara de Sesaki. Dia 14 também eu tenho Takara de Sesaki, Sesaki. 14. Sim. 15 eu vou pra quadra da TS, né? Lá da TS Da lá. TS, né? É Rondiona lá, né? Isso, lá, Rondio. né? E dia 21 e 22 eu tenho aqui num parque aqui em Oizu. No Parque das Flores. Isso, o Parque das Flores, e eu tenho esse aqui perto da Sanshin, né? Esse parque Tem dia um Oizumi 22. Namori, que é Ah, um beneficente, não é? Natal isso, beneficente. com a Neuza. Neuza. Isso, com a Neuza, né? O dia 22 eu no parque com a Marina. Ah, Camarina, Com a Marina, exatamente. É. né? Com a E Marina. a Neuza, faz tempo que você conhece a Neuza? Não, então eu conheci ela através do Portal Guma. Ah, do O Portal Portal Guma? Guma é aquele que faz assim, a ponte pra mim, assim. Aham. Ó, Dinho, tem um evento aqui em tal lugar, né? Então, não sei o que, você não quer participar? Que nem eu fui, eu conheci você, né, o Thiago, né? Uhum. Daí, lá na Jogada Bonita. Jogada Bonita, Na Jogada exatamente. Bonita, lá Ele em também, Ibaraki. tu conheceu ele lá também? Quem? O Santos. O Cláudio. Ó, o Cláudio. Não, o Cláudio eu Já conheci conhecia pra cá. isso pra cá, na festa Ah, junina. Aham. Lá na festa junina que a gente começou, sabe, a trocar, conversar, né? sim. Né, O Cláudio aí, é ele começou há pouco tempo, mas ele tá fazendo bastante tá. conexões, né? Conexões. Isso que é legal, que ele vai chamando as outras pessoas, né? Fala, ô, Sim. Ricardo, quer ir lá? Ô, fulano de tal, vamos E, lá. e ele dá maior apoio, assim, sabe? Assim, ô, Dinho, vamos lá, tal. Até não acho que só eu, acho que tem mais outras pessoas, né? Que ele tenta encaixar, né? Tenta encaixar, né? Né? A Neuza é aquela mulher que tava aí, que a gente conversou ali fora no Isso, semana passada. semana passada. E como é que é o projeto dela? Assim, ela falou que é beneficente, né? Mas como é que é esse Natal? Então, ela tá fazendo, assim, um beneficente, assim, digo para as crianças, no Aham. caso, né, como Uhum. já é na véspera de Natal, Sim. Aham. né, e inclusive foi nesse domingo que eu conheci ela pessoalmente. Ah, Eu conheci ela sim. pessoalmente, foi domingo, né, eu Aham. só conversei com ela, foi por telefone, Uhum. né, por telefone que e eu falei dos meus produtos e tal, né, mas o Cláudio já tinha passado para ela já, Sim. né, Uhum. aí eu só para confirmar, se eu ia estar lá podia participar nesse evento, tudo, e ficou acertado. E ela foi nesse domingo, né? Uhum. Aí Legal. aqui no Plaza que eu tava, né? Eu Bacana. conversei com ela, né? Então dia 21 você vai estar Ela, nesse Natal Beneficente, dia 22 você vai estar no evento da Marina, da Marina. que vai ser aqui no Parque das Flores, né? E vai sortear 2 carros. 2 curumas. Ó, como é que faz para participar do sorteio dos carros? Basta comprar alguma coisa Acho que e tem Tem um sorteio 2 carros, né? Um sorteio vai ser através do número da rifa que você compra. Outro é bingo. outra Aí você compra a cartela na hora, lá compra no dia. cartela na É. hora. Hum, Você compra uma rifa, né? Tem lá o número, uhum. tal. Aí vai sortear um número lá, ganhei. E o outro é o bingo. Você compra a cartela na hora e participa do bingo. Então, Eu quero ganhar um carro. já pensou? Só em começar 2025 com um com carro? um carro, um casezinho, ó. Casezinho, da hora, sim. hein? Inclusive, esse carro tá aí, ó. Aí Tá, atrás, tá né? atrás, parado ali já, pronto para Eu vou lá dar uma olhada no meu carro. esperando o dono dele. Vai começar terminar o fim de ano e começar 2025 com um carro, Um né? carro, né? Carro bacana, bonito. Eu vi o carro lá, tá bem legal o carro. É? Bonito carro. Uhum. E é isso aí então, Ricardo. Mais alguma coisa, Não, campeão? por enquanto, É. né? Agradecer o Ricardo aí pela sua presença, por falar um pouco aí da sua história aqui no Japão, né? Da sua persistência e luta e garra e vem conseguindo aí fazer um trabalho bem bacana, né? Na parte da agricultura também, né?
tem o seu mentor, né? Que é o Walter Saito, né? Que vem também, que é uma pessoa bem bacana aí, Grande um empresário. grande empresário aqui da região. Ricardo, um grande abraço para você, viu? Obrigado pela presença. Aproveitar já que tá 6 de dezembro, né? Desejar a você, a sua família aí, já antecipadamente, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, mas com certeza vamos nos rever aí também, né? Nessas festas aí, de final de ano aqui na praça, né? Ah, sim, a gente vai se ver bastante aqui, né? E eu agradeço, né, pelo convite, né, da Thiago, né, por estar aqui, Sim. tá? Muito obrigado, tá? Ele achou que não ia conseguir falar com nós aqui, porque Não, tem É, não. câmera ali, inclusive o câmera Walter aqui. comentou. Então, mas você viu que eu nem olhei pro lado direito, entendeu? Eu Ah, tô, Só sabe, pra sabe? cá, sim. É, só pra cá, sim, eu tô focado. daí ele falou, não, vamos dar uma calibrada antes, Calibrado, é. daí, bora dar uma calibrada, né? Só que ele vai Cali- trabalhar no Tá calibrando com a caminhão, água. vamos combinar essa É calibrada outro água, viu, dia. pessoal? É, vamos sim, meu. É, Vamos marcar um dia pra sim, gente tomar uma. tomar uma Isso aí. sopa. Né? Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, eu que Sucesso pra agradeço, hein? você. Muito obrigado aí. Sucesso em 2025, 26, 27, 29, 30. Que seja um futuro brilhante aí pra todos É isso vocês. aí, Pra todos obrigado. nós, né? Muito Pra obrigado pela todos nós mesmo. presença. É. É, É isso aí, Tiagão. Um grande isso aí, abraço e Tiagão. até o próximo Restart Podcast. Muito obrigado a Grande todos. abraço a todos. Obrigado, hein? Abraço. Facebook, um grande abraço pro pessoal do Facebook Abraço ao e do pessoal do Instagram, do Instagram, Thiago. é, Pessoal aqui do do YouTube, YouTube, um grande abraço a YouTube, TikTok, TikTok, e todas as redes todos está presente. todos presente. Um grande abraço a todos. É nóis. Tchau, tchau. Agora você pode Obrigado. olhar, Ricardo. Ah, Um grande abraço. falou.